Olá, queridos. Nós vamos dar sequência ao estudo do nosso livro Encontro Marcado, dessa vez com um texto de Emmanuel sobre a psicografia do Chico Xavier, e este texto, com o nome Também para Nós, ele nos adverte sobre uma questão muito comum nas nossas vidas. É que quando nós estamos diante de alguém que nos representa um desafio, de algum desafeto, nós costumamos fazer a análise do comportamento desta pessoa a partir de um olhar negativo. E mais do que isso, nós temos a tendência de não observarmos qual a nossa participação nos problemas de relacionamento que surgem em relação a essa pessoa. Isso acontece no nosso cotidiano porque estamos num momento ainda inicial do nosso processo evolutivo. Então, somos permeados por relações desafiadoras no nosso trabalho, em casa, nas relações com as pessoas de um modo geral. Então, essa advertência de Emmanuel a respeito desse tema é extremamente útil para nós. E o que ele diz? Ele fala da necessidade de antes e acima de tudo nós nos observarmos. É como se nós conseguíssemos olhar para uma determinada situação, para uma discussão, para um momento difícil que temos ou tivemos com alguém, através de uma câmera, como se nós olhássemos de fora para nós mesmos e para o outro, e tentássemos identificar não somente as questões negativas que vêm do outro, mas também os nossos próprios vícios. Porque vejam, queridos, há um aspecto aqui de muita importância. Nós não temos nenhum controle sobre o comportamento daqueles que convivem conosco. Mas nós temos controle, ou pelo menos estamos num processo de busca de controle sobre os nossos próprios comportamentos. Então, quando numa situação desafiadora eu observo exclusivamente o outro, e essa é uma tendência nossa de observar exclusivamente o outro, nos seus aspectos negativos, nas coisas que ele fez, falou ou deixou de falar em relação a nós, e pouco observamos o nosso próprio comportamento. Mesmo assim, quando fazemos isso, fazemos de um modo emocional, como que nos absolvendo dos nossos comportamentos inadequados. Então, o que Emmanuel nos traz como uma lição de evolução, como uma lição para o nosso comportamento cotidiano, é este alerta sobre a necessidade de antes nós olharmos para nós. E olharmos para nós como responsáveis diretos pelo desenvolvimento de uma determinada relação, de um modo de lidar com as dificuldades. Porque o ditado, antigo, que quando um não quer, dois não brigam, e ele traz em si muita verdade. Quando nós estamos em paz, quando nós não entramos no campo de conflito, mesmo que muitas vezes sejamos chamados a ele,
nós conseguimos encontrar soluções racionais, soluções que nos tiram do cenário de conflito. Mas, repito, esta normalmente não é a nossa postura, não é o nosso comportamento. Nós tendemos a olhar para o outro com muita dureza e ou nem olharmos para nós, ou quando olharmos com uma maior benevolência. Então Emmanuel nos diz, e se baseia numa lógica trazida por Jesus, extremamente importante, sobre a necessidade de nós nos reconciliarmos com aqueles que caminham ao nosso lado aqui. Porque não estamos aqui por acaso. Nós não estamos na encarnação por qualquer outra razão que não seja para proporcionar o nosso desenvolvimento pessoal. Nós não somos responsáveis pelo desenvolvimento do outro, mas somos responsáveis pelo nosso próprio desenvolvimento. E vejam, sempre que eu consigo encontrar caminhos de paz para os conflitos que me envolvem, eu saio engrandecido. Eu saio numa condição melhor do que a que entrei. Então, no final das contas, quando eu consigo olhar as situações de conflito sob uma perspectiva de como eu posso contribuir melhor, de como eu posso ser um agente de transformação, eu estou, na verdade, me auxiliando acima de tudo. E quando eu consigo transformar uma relação conflituosa em algo proveitoso para mim, para o meu desenvolvimento, eu caminho. Então, trazendo estas lições de Emmanuel para o nosso dia a dia, é muito importante que, quando nós estejamos numa situação de conflito, a gente consiga se afastar, observar o nosso próprio comportamento, identificar aqueles vícios que estão por detrás das nossas falas, que estão por detrás das nossas ações e tentar buscar caminhos de pacificação, ainda que não seja retribuído pelo outro. Eu repito, nós não somos responsáveis pelo comportamento do outro, mas sim pelo nosso. Isso nada tem de negativo ou de injusto. Isso tem de material para a nossa evolução. Enquanto eu estiver parado observando o outro, eu não consigo evoluir. Quando eu começo a me observar e a estabelecer para mim propostas de mudança, propostas de reforma, propostas de releitura, eu começo a dar passos. E são esses passos que Emmanuel pretende nos auxiliar a dar. Isso não significa que nós olhemos para o outro com um olhar que dá a ele a razão. Nós podemos entender que ele não tem razão, mas ainda assim, nós temos condições de nos observarmos e estabelecermos para nós e para o nosso benefício caminhos outros que não aqueles que nós estamos trilhando no campo do conflito, que permitam que a gente evolua, que permitam que a gente vá ultrapassando as dificuldades. Claro, respeitando sempre o nosso momento evolutivo, não nos impondo obrigações para além do que podemos dar, mas dentro do que nos é possível, estabelecendo pequenas metas que vão transformando a nossa vida em algo mais simples, mais agradável e mais proveitoso. É isso, queridos. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.